lançamento deste livro. Queria, bom, inicialmente mais uma vez agradecer a presença de vocês, muito obrigada. Meu nome é Ana Raquel Ribeiro, eu sou coordenadora do programa Contato do Instituto Fazendo História, organizadora junto com a Tatiana Mazzarella do livro que a gente está aqui lançando hoje, com muita alegria. Gente, é bom demais, né? Ter um motivo para celebrar num ano tão difícil e desafiador como esse, né? E eu estou especialmente feliz porque a gente tem bastante motivo para celebrar. Vou contar um pouquinho para vocês. Muitos de vocês já sabem, mas outros não, então vamos lá. Esse ano o Instituto Fazendo História e o Contato completaram 15 anos de trajetória, isso em si já é alguma coisa muito especial. E mês passado a gente recebeu uma premiação muito bacana, super importante, da Fundação Abrinq, reconhecendo o nosso trabalho, reconhecendo a metodologia do contato e o trabalho de centenas de psicólogos voluntários que estão aí nessa trajetória nesses 15 anos. E a gente está muito feliz com esse reconhecimento. Além disso, a gente ficou aí sabendo recentemente de duas iniciativas também baseadas na metodologia do contato, que estão ganhando mundo, que estão começando aí a acontecer. Uma delas no interior de São Paulo, em Itu, e outra em João Pessoa, lá na Paraíba. Então, essas iniciativas inspiradas na forma como a gente conduz e faz esse trabalho nos enchem de alegria, né? Então, a cereja do bolo hoje é esse lançamento do livro, justamente dessa metodologia de trabalho que a gente está aí desenvolvendo ao longo desses últimos 15 anos. Então, não é à toa que a gente tinha um desejo enorme de produzir esse texto, esse material, esse livro, com as reflexões do trabalho da nossa clínica. Era um desejo antigo, um desejo que foi ganhando corpo e adesão de pessoas muito especiais que estão com a gente aí construindo esse trabalho. Então, vou começar aqui um pouco situando, né, que clínica é essa clínica psicológica no contexto do acolhimento institucional. Para fazer isto, eu vou pegar emprestado uma imagem, vou compartilhar aqui com vocês, uma imagem conhecida. Elô, me ajuda aqui, vamos lá. Como aqui que eu compartilho? Vai que, Ana, você quer me passar por WhatsApp? Eu compartilho? Por favor. Ou me fala o que é, qual é o comando? Aqui, compartilhar a tela. Pronto, achei. Isso, share screen. Uhum. Vamos lá. Vocês me avisem se vocês estão vendo, tá bom? Vocês conseguem ver aqui a imagem? Sim. Bom, essa imagem é uma imagem conhecida, uma imagem muito cara e aos psicanalistas lacanianos especialmente, mas é uma imagem conhecida de bastante gente. O que eu escolhi essa imagem é para a gente pensar um pouco a nossa clínica que está dentro de um lugar específico. Essa obra do Escher é uma obra que traz aí uma figura criada por um matemático, uma figura topológica, enfim, e ela, portanto, quando o Escher cria essa obra, ele propõe, sugere, né, uma possibilidade de um diálogo entre uma linguagem, essa da matemática, com a linguagem estética da arte. Eu queria usar essa ideia dessa proposta de diálogo, trazer para a nossa clínica. O que a gente faz quando a gente se propõe a estar numa clínica que está dentro do sistema de garantia de direitos, é uma clínica que precisa se propor, que de fato se propõe a um diálogo com saberes muito diferentes, né? Então a gente está lá com saberes e tempos distintos, o saber do judiciário, da assistência social, dos diversos equipamentos de saúde, e a gente está ali sustentando algo que diz de saberes e tempos próprios e distintos.
Além disso, a gente se propõe, né, a estar nesta rede, num lugar que esta figura também oferece para a gente pensar, que é um dentro e fora, né? Então, esse nosso trabalho de formiguinha, também tem isso nessa imagem, né? Desse caminhar que está ora dentro, ora fora, está dentro e fora simultaneamente. O que a gente pode pensar a partir disso, e que eu quero convidá-los a pensar junto comigo aqui, é que esta clínica que a gente faz em rede, que a gente está dentro e fora, produz ou permite uma escuta deslocada. A gente tem aí a possibilidade de um lugar, de uma certa estrangeiridade, uma certa possibilidade de olhar, de um olhar estrangeiro que sustenta uma tensão entre o sujeito do direito, esse lá do sistema de garantia de direitos, e um sujeito do desejo, esse que a gente escuta na singularidade de cada história que chega até a gente. Então, aquela imagem que eu escolhi é uma imagem que nos faz poder pensar exatamente esse lugar que é onde a gente se pretende, enquanto uma clínica no contexto do acolhimento institucional. É essa tensão, né, entre o sujeito do direito e o sujeito do desejo, sem hierarquizar nenhum nem outro, é o que a gente apresenta em todo o nosso livro, como um disparador de discussão, né? Que coisas são essas que nossos encontros com esses meninos, ora muito dentro da rede, discutindo o caso, ora não tão dentro assim, mas de um outro lugar, pode produzir como questão. A gente não oferece nesse livro exatamente respostas, mas a gente compartilha experiências, a gente compartilha caminhos, a gente compartilha possibilidades para que a gente possa pensar juntos em outras formas, outros caminhos para esses casos sempre tão complexos. O que a gente vai fazer aqui hoje é oferecer pílulas, né? Pílulas, pequenas provocações, pequenos trechos dessas nossas reflexões para instigar a nossa conversa aqui hoje e também, claro, para instigar a leitura do nosso livro. Eu vou começar abrindo o primeiro capítulo, vou contar um pouco para vocês de um dos textos que está lá no primeiro capítulo. O livro tem 3 capítulos e aí na sequência eu vou chamando aí outras autoras que vão nos ajudar a provocar questões e instigar aí o nosso debate. O primeiro texto que então eu vou contar um pouquinho sobre chama O Visível e o Inaudível nas Famílias de Crianças e Adolescentes em Acolhimento. Quando as famílias recebem o diagnóstico taxativo de insuficiência, elas ficam aprisionadas num lugar de identidade. Falo aqui dessa insuficiência porque é um pouco disso que se trata na hora que uma família perde a guarda de seu filho e ele vai para o acolhimento. Ela não deu conta, né? Ela foi insuficiente. É certo que as dificuldades são muitas, mas como a gente pode pensar essas famílias para além de um lugar que as aprisiona, assim como aprisiona a nossa escuta? A identidade, por definição, um lugar fixo, é nesse caso centrado na precariedade e na inadequação, acaba por impedir a escuta nessas famílias de qualquer potência ou possibilidade. As equipes da rede parecem muitas vezes aprisionadas com essas famílias em uma espécie de sintoma que impede ambas, a família e a equipe, de circular a palavra. O primeiro texto desse livro, do nosso livro, é um convite para deslocar esses lugares enrijecidos. Vou dar um exemplo aqui de uma vinheta que está lá nesse texto. Um bebê recém-nascido chega ao acolhimento com a seguinte descrição de um prontuário hospitalar. Genitora, usuária de substância psicoativa e vivendo em situação de rua, abandonou o bebê após o parto. O documento não descrevia quem era essa mãe, para além da droga ou da rua. Tampouco as condições em que esse suposto abandono se dera. Esse bebê, tal como tantos outros, teve na sua história um abandono. E a depender do que fosse feito disso,
O mesmo poderia não apenas marcar, mas reger a vida dessa criança. A descrição da mãe e da condição de abandono feita naquele prontuário frequentemente é suficiente para imobilizar a equipe do acolhimento. Não precisa fazer mais nada, né? Genitora, usuária, moradora de rua, abandono emerge como um bloco imóvel e paralisante, definindo na criança a marca do abandono e na mãe da invisibilidade e do esquecimento. O que pode cada um dos atores da rede diante de situações como essa? O texto lá no nosso livro convida a refletir sobre a paralisia a partir do horror do confronto com o outro. O horror ao morador de rua, ao sujo, ao craqueiro, ao alcoolista, aos pais e mães que perderam a guarda de seus filhos, marcados pela identidade do abandono e da negligência que remete à condição de desamparo que é constitutiva do humano. Como é que a gente se aproxima do horror que o desamparo dessas famílias provoca sem se aproximar do nosso próprio desamparo? A escuta sensível de uma equipe de acolhimento inquietou-se com a descrição lacônica lá daquele prontuário e em visita à maternidade. Descobriu que a mãe era uma pessoa conhecida da enfermagem e que vivia na rua, nos arredores do hospital. O bebê era o 7º filho desta mulher, que após ter dado à luz, visitava-o diariamente. Esse foi o abandono, tá? Nas palavras da enfermeira ouvida, a mãe deixou o bebê no hospital porque na rua é muito frio e buscava em suas visitas certificar-se de que seu bebê seria bem cuidado. Essa narrativa provocou um importante deslocamento. Quem estava abandonada era a mãe, inaudível em seu grito. Mobilizada, a equipe do acolhimento foi em busca dessa mulher na rua. É preciso circular, né, gente? E ouviu dela que só me dizem que eu não posso ficar com eles, mas ninguém me conta para onde foram os meus bebês. Essa mãe tinha uma condição precária para cuidar dela mesma e de qualquer um de seus filhos. Era atormentada pela ideia de uma maternidade que se desmaterializava nos bebês, desaparecidos ao saírem do seu ventre. Seguia assim, engravidando, buscando um sentido para uma maternidade impossível. A escuta dessa equipe só aconteceu pela desnaturalização de um lugar dado, pelo incômodo e por uma busca ativa. Foram necessários 7 bebês até que alguém decidisse escutar essa mulher. E quantos mais por aí seguem sem escuta? Provocações necessárias e urgentes. 4 meses de trabalho com essa mãe se passaram e... Querem saber o final da história? Está lá no livro. Sejam muito bem-vindos ao nosso debate. E antes dele, claro, teremos várias falas, mas eu encerro aqui a apresentação deste primeiro pedaço do primeiro capítulo. Vou seguir agora chamando a Tatiana Mazzarella, Tati, que é autora e organizadora junto comigo. Tati, é com você agora. Obrigada, Ana. Bom, boa noite a todas e a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje, né, para esse lançamento e também para conversar um pouquinho com vocês, né, e lançar também uma pílula sobre o capítulo, né, que é escrito a 6 mãos, né, junto com as outras 2 autoras que estão aqui com a gente, Renata Loeb e Thaisa Martinelli, e o nome do nosso capítulo é Por que não minha mãe? A complexidade em um caso de destituição do poder familiar. Bom, esse capítulo, ele, na verdade, começou a ser escrito muito antes de qualquer linha esboçada, né? Ele surgiu a partir do trabalho no grupo de supervisão, em que a gente se inquietava e segue se inquietando muito, né? Quando o caminho para a destituição do poder familiar passa pelo desligamento das figuras parentais sem que haja, na verdade, condições para qualquer processamento de luto. Então, nessas situações, nós ficamos ali como testemunhas de rupturas e não de separações. Então, nesse sentido, né, ficava uma inquietação vinda da ideia de que
como os adultos da rede se posicionam frente à quebra de vínculos tem implicações, né? Então, além da gente pensar na direção do trabalho analítico de cada caso, né, e do nosso papel na rede de cuidados, a gente começou a se perguntar sobre quais seriam as possibilidades que estariam sendo oferecidas ou não para a elaboração das perdas envolvidas em toda e qualquer situação de separação. E outro ponto que nos questionava e nos inquietava era que, muitas vezes, né, a única aposta que era feita era da adoção, né, colocando a adoção como única alternativa. Então, para isso, né, para poder conversar um pouco sobre essas questões, a gente elegeu um dos vários atendimentos que a gente vem trabalhando no grupo, né, para compor aí essa linha, para pensar essa dimensão de como trabalhar no sentido de não fazer eco com as destituições enquanto rupturas. Então, a gente conta um pouquinho no nosso capítulo do atendimento da Thaís, que é uma menina de 9 anos, que está acolhida desde os 3, e uma menina que traz muito para as sessões o aconchego do colo da mãe, né? E o quanto ela adora compartilhar os lanches durante as visitas que a mãe faz ao abrigo, né? As equipes, tanto do SAICA quanto do Fórum, não apostam mais numa possibilidade de restituição familiar e o discurso recai sempre sobre o não investimento dessa mãe, né? E esse não investimento dessa mãe faz uma equivalência entre ela não aderir aos tratamentos propostos pela rede e o não investimento dela, então, nos filhos, né? E aí, quanto mais esse discurso circula, mais a menina aciona um sobreinvestimento psíquico na figura dessa mãe. Ela conta para a analista que ela até gostaria de ter uma outra família, mas ela não sabe que isso implica em deixar de ver a mãe, né? Quando ela tem conhecimento, né, dessa perda em jogo, só aí se instala um conflito e ela passa a viver o peso dessa escolha, né? O peso dessa escolha porque ela reconhece que a sua mãe sofre, né? Especialmente quando vai visitá-la e visitar aos irmãos, e ela deixa claro que ela quer ficar com essas crianças, né? A menina fica muito angustiada e ela conta para a analista que ela não consegue dizer no fórum que ela tem um desejo de ser adotada porque ela não quer, nas palavras dela, que a sua mãe se dê mal. A analista, então, relata a rede, né, e aponta para a rede o peso que tem essa escolha que a Thaís imagina que tem que ser dela, né? Então, diante do sofrimento causado, né, na menina, a analista articula com a rede uma intervenção, né? Então, o que fica combinado? Que as técnicas do fórum farão uma reunião com a Thaís e vão dizer para ela que essa decisão cabe ao juiz, né? E aí ela é informada nessa ocasião que tem 2 alternativas. Uma é a da adoção, em que ela não vai ver mais a mãe, e a outra é permanecer no abrigo, no SAICA, seguir recebendo as visitas da mãe e tentar um apadrinhamento afetivo. É visível, né, depois desse encontro, o alívio da Thaís, né? E quando ela conta sobre essa conversa no fórum. Em seguida a isso, ela é comunicada que o juiz decidiu pela adoção. E a partir daí, a menina afirma, palavras dela, tudo já mudou, né? Mesmo que os adultos dissessem para ela que ia levar um tempo até que a adoção acontecesse. Mas aí ela começa a pensar nessa possibilidade e a nomear a complexidade no qual ela é lançada, né? E aí ela revela para a analista a fantasia, né, de que será que essa família vai aguentá-la se ela se comportar mal, né? E ela vai
começa a oscilar entre movimentos de desligamento e de intensificação em relação à mãe. Ela vai dizendo que ela quer ter uma nova família, né? Que a mãe nem sempre cumpre a promessa de visitá-la, que ela fica muito frustrada, e ao mesmo tempo ela vai brincando, né, com uma grande família, numa casinha, vivem todos muito bem apertados, mas muito aquecidos, para não sentirem saudade, né? E aí um dia, numa sessão, vai ter uma mudança e duas menininhas começam a carregar nas costas móveis muito pesados e camas nas quais pessoas dormem em cima, né? E ela vai mostrando aí, né, como é que as coisas estão pesadas. E o caminho da adoção é uma aposta, mas a preocupação, né, que aparece é que se ela não se concretiza, a gente fica diante ainda de uma situação mais complexa e vulnerável do que aquela que se pretendia cuidar, né? A mãe e a filha não poderiam mais se encontrar, e caso a adoção não acontece, essa promessa de uma nova família não seria realizável, né? Então, esse mais perda, dor, sofrimento, frustração. E a gente começa a se perguntar sobre, bom, se esse não pode, a gente não pode interpretar isso como um possível efeito iatrogênico dos dispositivos existentes atualmente. A partir do trabalho em rede, o que vai sendo problematizado é a culpabilização exclusiva dessa mãe, né? E um reconhecimento dos cuidados que ela dirige a esses filhos, né? Bom, o quanto isso vai ajudando a Thaís, né, a lidar com essa separação. Em vez de continuar silenciando a mãe, o trabalho da analista foi no sentido de afirmar que essa mãe foi sim presente, né? Que essa mãe foi presente da maneira possível, na visita semanal, na interação na praça e na refeição que elas compartilhavam. Que ela não pôde cuidar, né, dos filhos de uma maneira autônoma e nem corresponder a certo padrão de cuidados esperados e até necessário na vida das crianças, mas que houve um investimento, né? E a gente supõe que essa função materna, ela dá conta de uma sustentação narcísica muito importante quando a gente olha para os recursos subjetivos da Thaís e como ela enfrenta essa situação de extrema complexidade, né? Então, o nosso convite, né, vem aí no sentido de, partindo de um reconhecimento e de uma valorização dos avanços significativos que a gente tem em políticas públicas para iniciativas para a infância e adolescência, né? A gente pode citar o serviço das famílias acolhedoras, o apadrinhamento afetivo, mas como a gente pensar na particularidade de alguns processos, como esse que a gente vai apresentar no capítulo, a partir do qual surgem questões que a gente gostaria de lançar para reflexão, que, né, dentre elas, que outros modelos de cuidado poderiam permitir acolher pais e filhos em situações como a da Thaís, evitando a destituição? Será que a gente pode pensar, né, em viabilizar um trabalho cotidiano com a potencialização dos vínculos, mesmo quando uma família não tem condições de corresponder a um ideal de cuidado, mas que se mostra presente na vida dos filhos? Na ausência dos equipamentos e dos dispositivos alternativos, como apoiar uma mudança de olhar para casos como esse? E nesse sentido que a gente entende, né, que o psicanalista, a partir do seu trabalho de escuta de sofrimento, do sofrimento das crianças e dos adolescentes, pode contribuir para pensar as políticas públicas. E a gente gostaria, então, de seguir, né, comprometidas com esses avanços a serem construídos a partir de uma prática que leve em conta as singularidades das crianças, dos adolescentes e das suas famílias. Super obrigada, Tati. Só aí a gente já fica com bastante coisa para poder pensar e conversar, né? Essas foram 2 pílulas, tem muito mais dentro deste primeiro capítulo que
foca no trabalho em rede e nas intervenções clínico-institucionais. Então, essas foram as nossas pílulas do primeiro capítulo. Vou convidar agora a Luciana Pires para abrir aí a nossa amostrinha do segundo capítulo, um capítulo que é dedicado à escuta clínica, propriamente dita, no contexto do acolhimento institucional. Diga, Luciana. Primeiro, quero agradecer muitíssimo Ana Raquel e Tatiana pelo convite, todos os demais parceiros do Instituto Fazendo História, com quem eu tenho o prazer de trabalhar e de juntar forças, né? Nesse trabalho premiado, com todo o merecimento e bonito que seguimos fazendo. Então, eu venho aqui lançar uma pílula meio de aperitivo, né? Para atiçar a vontade de vocês de ler o nosso livro. O meu capítulo se chama Atenção Flutuante e Vulnerabilidade Social, Desenredos. Eu fui convidada pela Ana Raquel e pela Tatiana, né, como todos, para escrever um texto num momento em que eu retornava ao projeto. Até recentemente pedi para a Ana Raquel um pouco as datas para eu lembrar. Eu participei do projeto em 2 momentos. Um primeiro, de 2007 a 2010, fiz uma interrupção e retornei no finalzinho de 2018. Então, o convite para essa escrita vem nessa minha segundo momento de reinserção no trabalho. E acho que não é à toa que o meu texto versa um pouco sobre os a priores que montam essa cena, né, de supervisão e de atendimento às crianças acolhidas. Então, nesse segundo momento, eu me vi aguçada, né, na lembrança da minha adesão primeira a um instituto lá atrás, e lembrei coisas do meu começo, né, do trabalho no instituto. Eu faço nesse texto, né, eu discorro uma série de advertências, né, que acho que podem ser resumidas em 3 advertências que são apoiadas em algumas vinhetas de supervisão, né, advertências do quê? Que da particularidade desse contexto, né, do contexto de atendimento numa instituição como Fazendo História, podem nos produzir, digamos, um obstáculo para a instalação da escuta analítica com a sua força. Então, como primeira advertência que eu faço, né, tinha a ver com algo que eu chamei do meu desejo de supervisora, né? Eu me lembrava quando fui convidada em 2007 pela Clarissa Temer para participar do Instituto Fazendo História como supervisora, uma vontade que eu tinha e que me fez aceitar esse trabalho, né, de me acercar da causa dessas crianças e ajudá-las com o meu trabalho a construir um bom destino. E aí, então, eu me ponho a pensar o quanto que esse meu desejo de supervisora, que está ali na base da minha inserção nesse trabalho, se por um lado monta, né, o meu espaço de espera dos supervisionandos, ele também pode, de alguma forma, obliterar um tipo de escuta. É um pouco por ali que eu tento problematizar. Eu me apoio num conceito do Luiz Cláudio Figueiredo, que ele chama de contratransferência primordial. E por contratransferência primordial, ele quer dizer uma contratransferência que acontece mesmo antes da gente encontrar o paciente. Então, a ideia dele é que é essa contratransferência primordial que faz a gente montar um espaço e deixar a porta aberta à espera do paciente, né? Mas aí eu fico pensando o quanto que, se por um lado essa contratransferência é necessária, né, essa contratransferência primordial nessa montagem de abertura para a recepção, né, do desejo do analista ou do desejo do supervisor, nesse meu particular desejo de inserção na instituição, algumas coisas já estavam pré-montadas, né? Alguns a priori estavam ali presentes, né? Eu digo quanto que esse meu desejo, que eu nomeei aqui, vontade de me acercar da causa dessas crianças e ajudá-las com o meu trabalho a construir um bom destino, o quanto que isso já estipulava um campo de atenção privilegiada
e pré-fixada, né? E um certo furor por antes, podemos dizer, né? Então, isso eu estou colocando ali, analisando o meu lugar de supervisora, e eu trago no texto também exemplos de uma posição semelhante num terapeuta supervisionado por mim, ali, fictício, mas aí uma vinheta acontecida. Pensando o quanto que esses a priori podem nos atrapalhar numa espécie de abertura para novas construções que é tão importante para o campo psicanalítico, né? Uma abertura que constitui o que para mim é a célula mínima do trabalho analítico, que é a atenção flutuante. Aqui no texto, eu trago na nota de rodapé uma definição do Adam Phillips, um psicanalista inglês, sobre atenção flutuante. Ele fala que a atenção flutuante é um tipo de atenção na qual não se sabe de antemão o que é de interesse, né? Então, uma espécie de uma contradição, né? Que eu já tinha um interesse pré-fixado, né, na minha inserção nesse tipo de trabalho, e imagino e faço essa conjectura como na adesão dos profissionais a um trabalho como esse, que nos reúne aqui, né, alguns de antemão ou alguns a priori já estão ali estabelecidos, né? Hoje, por acaso, eu dava um curso sobre o Winnicott, em que a gente estava pautado na leitura do Massoud Khan, e mais especificamente nessa aula de hoje, um texto do Adam Phillips analisando o Massoud Khan, e lá o Massoud Khan fazia uma contundente alerta, né, contra esse saber de antemão. Ele diz que esse saber de antemão nos faz presumir que o outro seja redundante, que não tem nada a oferecer e que não traz coisa alguma. Então, essa era uma primeira advertência que eu trago, e todas essas advertências pautadas em algumas vinhetas, né? Lançando mão aí para a gente se questionar e poder suspender, digamos, algo que desses a priori pode criar obstáculo para a nossa escuta. Uma outra advertência que eu trago, né? Uma outra sinalização de obstáculo, é o que eu chamo do efeito traumático sobre o analista, que é produzido pela escuta das privações às quais essas crianças são submetidas. Esse é um tipo de construção que eu criei a partir do trabalho com crianças com questões psíquicas importantes, o quanto que, por vezes, nós, analistas, ficamos impactados nesse primeiro encontro com crianças que têm perturbações importantes no desenvolvimento, e que somos nós que não largamos essa primeira etapa, né? A tal ponto estamos traumatizados por aquela vivência, né? De déficit, de precariedade, de desamparo, né? Então, o quanto que nós corremos o risco de retraumatizar o campo se não elaborarmos em nós mesmos, né, o impacto que esses discursos de carência podem produzir, né, não abandonando essa cena primeira de impacto e não permitindo um fluxo simbólico de reconstrução de desenredos e enredamentos novos, né? Então, esses são dois dos pontos que eu trago. Tem um último que eu vou citar só rápido antes de encerrar aqui a minha fala. O último eu digo algo um pouco mais específico aqui do nosso trabalho, né? Porque se eu estou dizendo que isso tudo diz respeito, e eu aqui agudizo essas questões para dentro do trabalho, né, de atendimento a crianças acolhidas, essas advertências valem para qualquer tipo de trabalho psicanalítico. O outro ponto que eu trago é a questão da frágil sustentação das histórias de vida dessas crianças, né, que, em geral, não têm preservados algo que eu vou chamar dos suportes da narrativa de si, né, que se perderam no passado, não são reatualizados, não são encontrados e reencontrados, né, e que, então, a gente fica com cacos dessas histórias, né, e o risco, que também eu lá trago, pautado numa vinheta de supervisão, o risco da gente fazer o que eu chamo de uma rigidez historicizante compensatória, uma adesividade aos cacos de registro. Como as histórias são poucas, e frágeis, e picotadas, e fragmentadas,
a gente não deixa elas partirem e serem reinventadas, né? Como se a gente tivesse que retornar a essa espécie de bricolagem frágil que sustenta o porvir dessas crianças. Bom, é assim que eu encerro, né, essa minha pílula, convidando todos a ler o livro. Já vi que tem gente perguntando onde compra, enfim, uma leitura que eu acho muito proveitosa. Beijos. Muito obrigada, Luciana. Acho que vai dando vontade mesmo para quem não está com ele em mãos. Vou chamar a Isabel. Bel, com você para dar continuidade ainda neste mergulho do universo da escuta clínica propriamente dita, esse segundo capítulo do nosso livro. Microfone, Bel, por favor. Desculpa, gente. Eu ainda duramente me acostumo aí aos quadradinhos e à vontade de ficar conversando ao vivo e a cores, mas já é uma alegria estar aqui, muitas pílulas, né, vitais para a nossa sustentação como clínicas, como fazendo história. Um orgulho enorme, uma gratidão de fazer parte desse grupo que produz, né, tantas intervenções importantes, tantas transformações, né, na nossa sociedade. E esse livro aí como testemunho do trabalho. Obrigada, Ana, obrigada, Tati, por empreender essa tarefa, por nos convocar a construir as narrativas, né, desse trabalho que é intenso, que nos mobiliza, que a gente não tem a menor dúvida da sua importância, mas que, se bobear, fica aí nos registros e nos impactos que nos provoca, né? Acho que Luciana nos traz aí questões importantes para a gente não escorregar, e todos vocês. Queria um agradecimento especial, né, para o Bruno, que, na verdade, é o grande responsável, né, pela escrita desse capítulo, que se chama Do Paciente Identificado à Família Implicada, uma trajetória terapêutica. Acompanhar o Bruno, né, na supervisão desse caso. Eu vou convidar vocês a nos acompanhar com o Henrico, né, já contei a história dele, mas a sensibilidade clínica, né, da escuta do Bruno me fez aprender muito. E reafirmar aí, né, a confiança e a esperança no encontro clínico e na força que essas crianças têm em revolucionar, né, em convocar o olhar do outro, em convocar a sociedade, né, a se importar por elas e a resgatar aí o compromisso do coletivo, né, na humanidade necessária do acolhimento, que tantas vezes a gente nesse momento questiona, mas as histórias todas aqui que vivemos nos afirmam esse compromisso. Então, Bruno, tudo começou ali, né? Tem muitas histórias que a gente fez juntos, mas o Henrico é testemunho vivo, né? O nosso herói vilão, como bem o Bruno define, né? Henrico, que tem um nome grandioso na cultura que vem, né? É um menininho que chega no consultório do Bruno com 4 anos de idade, encaminhado pelo Saica, porque era terrível. Todas as descrições que a gente conhece, né? O menino bagunceiro e tal, e com distúrbios de comportamento, enfim, aquele quadro conhecido, que costuma nos encantar enquanto analistas, né? Essas crianças vivas, sabendo das histórias do abrigo, mas enfim, ele incomodava, ele inquietava. E tinha uma questão também que nos alertava, os irmãos, ele estava acolhido nesse Saica, junto com os irmãos, e os irmãos o culpabilizavam pela situação de acolhimento. Bruno, um dia, foge de casa, dorme na praça, é encontrado ali, né, pelos policiais, enfim, e que imediatamente vão fazer contato com a família e se deparam com uma situação de muita negligência, maus tratos de uma mãe que estava muito desorganizada, usuária de álcool, drogas, enfim, uma mãe sem jeito, sem saída, bom, como no primeiro momento vocês nos trouxeram, né? Como as questões aí institucionais, enfim, e com todos os preconceitos que se podia ter.
Mas chamava atenção, os irmãos se ressentiam muito da falta da mãe e tinham muita bronca ali do Henrico, que era o causador da situação de acolhimento deles. Bom, eu não vou dar o spoiler do trabalho maravilhoso, né, dos primeiros tempos do encontro analítico, do encontro terapêutico, das sessões de terapia com o Bruno. Menininho, encantador, sedutor, terrível, causava, né? Como eu acho que o povo diz, eu acho uma boa. Ele causava, e a causa das crianças, as crianças que causam, ainda bem, né? Causava muito, mas ele encantava muito, né? Era criativo, potente, a gente imediatamente podia entender que ele, enfim, denunciava uma série de questões. Enfim, neste meio do caminho, tínhamos algumas noções da história. A mãe se desorganizou muito logo depois do nascimento do Bruno, no momento do Henrico, talvez, né? Ela se organizou depois do nascimento do Bruno na vida dela, na verdade, mas, enfim, nesse momento, com o nascimento do Henrico, o Henrico era filho de uma grande paixão dessa mulher que atrai no meio do caminho. Então, de uma grande paixão, de uma grande história de amor, o Henrico se torna o representante do homem odiado que a abandonou, né? E este menininho poderoso desestrutura a mãe. Bom, o Henrico aprontava, por mais que se conversasse com o Saika, né, na tentativa de explicar, estavam em vias de encaminhar para uma dessas unidades que medicalizam, porque ele tinha distúrbio de RH, enfim, só a medicalização daria conta, mas o Saika, nesse momento, é fechado, interrompe o convênio, enfim, tem uma interdição, e há uma precipitação da volta das crianças para casa. Nesse meio tempo, a mãe tinha entrado na igreja e consegue um emprego na igreja. Então, ela está mais ou menos organizada, ela começa a visitar os filhos, ela está mais presente, e ela volta. Então, decide-se que essas crianças, até que os dois irmãos validavam, voltariam para casa. O juiz, na entrevista de entrada, não por acaso, né, no dia do aniversário do Henrico, canta parabéns, faz bolo, Henrico encantador, e uma das condições é que a mãe mantivesse o tratamento terapêutico do menino endiabrado dela com o Bruno. A outra tinha uma irmã que também era atendida por um terapeuta do contato, mas se decide que o Henrico deveria continuar o atendimento. Nesse trabalho, né, aí o Bruno é muito sensível em acolher a mãe e fazer o trabalho conjunto, deslocando. A gente podia entender muito bem que o sintoma, era fácil entender, né, do Henrico, era uma convocação, era uma denúncia, olhem para minha mãe, olhem para a precariedade, né, cuidem da gente. A própria mãe agradece que eles sejam abrigados naquele momento, ela não conseguia cuidar, também era uma forma dela ser cuidada. Então, ao se perceber, né, essa situação, Bruno vai fazendo o acolhimento dos dois, né? A terapia dos dois, e trabalhando, quer dizer, o olhar potente do menino, alguém que pode investir, alguém que acolhe, né, esta mulher, que vai, né, ressignificando toda a história desse menino endiabrado, que desde sempre na barriga dela era agitado e tal. O garoto vai se acalmando, a mãe vai trazendo, não vou contar todas as histórias, e começa a aparecer em cena a preocupação com os outros filhos. Não é mais o Henrico, né? E a partir daí, o Bruno convoca a família a comparecer. Neste meio tempo, essa senhora se apaixona novamente, se organiza, fica inteira, e temos uma família organizada, um padrasto, uma mãe e 3 crianças, que seguem sendo escutadas, que vão, e de novo não vou contar todas as pérolas, mas este garotinho se acalma e as histórias e os enredos vão cruzando. O dia a dia, como é difícil trabalhar, como é difícil, enfim, a escola, a menina adolescente, o menino mais velho que quer trabalhar e não quer estudar, enfim, enredos cotidianos de uma cena familiar, né?
cantador bom, né? Henrico, paciente identificado, porta-voz do sintoma da família, e diria mais, né? Porta-voz, né, do sintoma social, da precariedade, da falta de amparo, desta convocação, de uma rede que se sustentava, o juiz entra de uma forma, o SAICA de outro, né? E de vez em quando começa as sessões, né? Vez ou outra, vamos falar mal do Henrico. Henrico aprontou, Henrico fez bagunça, Henrique isso, Henrique toma a cena. Campainha acesa, aprendemos que Henrico sempre fala do seu contexto, né? Explorando um pouco melhor, fazendo circular a palavra, e aí toda a sensibilidade, né, do Bruno. Logo aparece a história. Padrasto traiu a mulher, crises financeiras, o menino vai mal na escola, enfim. É sempre em torno do Henrico, que carrega a potência do amor e do ódio, né, deste investimento intenso, traumático, né? Trauma dessa mulher que se vê desamparada quando perde os amigos, quando perde os amigos, os companheiros, né? E não consegue, né, dar a sustentação e o investimento para aqueles filhos. Quando ela é olhada, isso se volta. A compreensão de que o sintoma dela não era de drogadição, né? Ela vai contando que na família dela, pai, mãe, tios usavam álcool, usavam drogas. Então, frente a situações de desamparo, ela se cola nessa herança familiar, o lugar de pertinência. Então, a transmissão geracional, todos os conceitos que a gente conhece, que estão aqui muito bem elaborados nesse capítulo, né, foram dando sustentação, mas sustentação para a gente legitimar e poder contar a história para os outros, né? Mas é aquele encontro clínico, a voz do Henrico, a convocação, né? Aqui, Vera, José, Karina, veja, o nome dos irmãos eram banais, eram comuns, né? Os nomes aqui são fictícios. E Henrico era esta força toda. Este menininho, né? Que foi crescendo, o atendimento foi dos 4 aos 9 anos, muitas histórias aconteceram nessa família. O padrasto vem a morrer, numa situação repentina. Todos nós ficamos assim, né, Bruno? Em suspenso. Agora, tudo vai desandar, né? Mas aí vem a importância, a tessitura de uma rede fina, a potência do encontro clínico, né? Naquele momento, aquela família, naquele contexto, com a escuta do Bruno, que dava sustentação para todos os conteúdos negados até então, de medo, de violência, de raiva, de inveja, né? Iam sendo falados, não mais protagonizados apenas pelo Henrico nas suas ações. Eles foram encontrando rapidamente, e foi rápido, foi impressionante. A gente acredita quando a gente, né, investe nesse trabalho, mas a causa das crianças a gente precisa acreditar. Mas a gente tinha tanto medo de sucumbir à precariedade, ao fracasso, não vai dar certo, e dizer, bom, agora ela vai desandar, né? E não, ali no dia a dia, eles tinham, acho que dá para contar, né, Bruno, era muito interessante, eles tinham, o padrasto tinha um lava-jato, né, chama. E aí os filhos ajudavam no lava-jato, era muito legal. Só que quando ele morre, ninguém sabe dirigir. Então tinha um problema ali, né? A mãe não sabia dirigir, o menino mais velho que era menor de idade, né? Ele até sabia, mas não podia. Então tinha uma série de situações, né, do cotidiano e que iam remetendo à potência, o limite da transgressão, né? O limite da criatividade. Tudo isso ia sendo tecido. E esta família, né, no seu sentido mais tradicional, por mais paradoxal que pareça, né, uma mãe que vai se sentindo potente de investir no filho, que consegue garantir o dinheirinho do dia a dia, que consegue ser reconhecida na vizinhança, né, apesar dos diagnósticos iniciais, e aí a gente vai conversar, né, com a questão que você nos trouxe, né, Ana, do como essas famílias são vistas, do desafio aí que você nos traz de pensar
as alternativas que se colocam aos modelos de cuidado, aos amparos para as famílias, né? Nesta situação muito privilegiada, que é o de encontro clínico com uma família, né? Nos dá pistas super importantes, né? Para essa aposta. Como clínicos, a gente vai só descobrir no encontro, né? A gente escuta, a gente dá voz, mas a gente inventa a cada encontro, né, uma historinha, muitas historinhas. E de vez em quando a gente ficava, né, Bruno, absolutamente encantado com as historinhas. Aí lá vinha Henrico para nos lembrar, né, que tinha precariedade, que tinha conflito, que a mãe quase podia sucumbir, que o irmão... Enfim. Então, eu vou parando por aqui, nessa ideia de um convite, né? Cada capítulo traz essas provocações, reafirma a importância fundamental desses encontros, dessa disponibilidade para o outro, que é sempre inédito, né? E mais do que nunca, nas situações de acolhimento, né? Essas crianças renascem a cada dia e nos convocam a pensar, né, em novos dispositivos, em novas formas de estar e resgatar. Enfim, isso que nós estamos vivendo aqui, né? Um momento de aconchego e de produção, né, de conhecimento e de esperança. Um beijo para todos. Bruno, obrigada. Você que devia estar aqui contando isso, mas está lá no texto, lindamente escrito. Obrigada, Bel. Obrigado, Bruno. Bruno está aqui, a gente vai poder ouvi-lo também logo mais, daqui a pouquinho. Ele e vários outros autores, autoras que estão aqui com a gente. Vamos continuar agora num terceiro bloco. A gente vai falar agora a gente mergulha agora num outro aspecto importantíssimo que tem a ver com a adoção. Então, o terceiro capítulo traz artigos que falam dos caminhos para uma reconstituição familiar pela adoção. A Thaís vai abrir essa parte da nossa apresentação. Diga lá, Thaís. Boa noite, Ana, a todos e todas. É uma alegria estar aqui nesse marco, né, o lançamento aí deste livro, que registra aí uma trajetória de tantos anos, né, de trabalho clínico no contato. Eu tenho a satisfação de estar no contato aí, acho que é uma década agora, imagino. Não tenho uma conta certinha, mas se não é isso, é quase isso. E eu vou contar um pouco também como me tocou a ideia da adoção. Eu escrevi sobre a adoção de crianças, né? Esse título, né, sobre os desafios da adoção de crianças, tem a ver com um encontro com a forma como esse fenômeno é nomeado, que é normalmente, que é a adoção tardia, né? Adoção tardia é uma expressão que ela já parte com um certo fracasso, né? Ela já parte com a ideia de que passou do tempo da adoção. A adoção é para ser feita com bebês, né? Mas não deu, né? E de alguma maneira ela aponta, num certo sentido, para uma morosidade do sistema, alguém que não foi rápido o suficiente para possibilitar a adoção enquanto bebê, né, da criança, e aí o tempo passou, ela cresceu, e agora é tarde demais, mas vamos lá, né? Mas a gente sabe, né, que pode ser que tenham casos em que tenham demorado demais, mas isso certamente não diz da totalidade dos casos, né? A gente acompanha muitas situações e que é necessário um tempo, né, para saber, para entender, para que os laços se reacomodem, para que se perca efetivamente a esperança na família de origem, né, que é um passo aí fundamental para que uma adoção possa ser feita. A adoção de crianças, então, é um nome que eu trago, né, no lugar de adoção tardia, e que eu tenho feito uma militância para que esse nome invada a vida dos outros, contamine, contagie os outros, né, porque eu imagino que a gente chamar assim, a gente sustenta uma diferença com a adoção de bebês, né,
tem uma entrada diferente aí para os pais, né? Mas uma entrada possível. Então, acho que uma coisa que eu tento trabalhar, o que eu tento trabalhar nesse texto, é que essa experiência porta desafios particulares, ao mesmo tempo em que ela traz desafios que são inerentes à constituição da parentalidade em qualquer contexto. Algumas ideias que eu trabalho em relação a isso, acho que uma experiência, um ponto que eu queria chamar a atenção aí, antes de entrar nesses algumas minúcias, porque eu vou pescar aí do texto, é como eu tive a oportunidade de acompanhar muitas dessas passagens do acolhimento à colocação em família substituta, no contato. Algo que ali no começo, 10 anos atrás, eu escutava mais como alguma coisa que nem sempre era possível, que as famílias queriam romper com os atendimentos, que procuravam outros analistas, né, como se precisassem negar todo o contexto do acolhimento anterior para essas crianças. Né? E nós todos numa militância para preservar as histórias e os vínculos, e muitas vezes isso não dava certo. Eu tentei me lembrar de casos que isso não deu certo, acho que eles ficaram lá atrás, porque de anos para cá isso tem sido possível nessas passagens, porque entendo, acho que a gente se reposicionou no modo de acolher os desafios dos pais que entram nessa jogada, que não adiantava a gente ficar, né, com aquela história de preservar a história da criança e preservar os vínculos das crianças se a gente não pudesse acolher a ruptura que esses pais vivem quando acolhem, quando adotam uma criança. Ruptura com as ideias prévias que eles tinham de família e parentalidade, ruptura com o encontro com esse pequeno estranho, né? Entrando aí num dos pontos do texto, uma grande diferença em você adotar crianças e adotar bebês é que crianças falam, né? Crianças falam, se apresentam na sua singularidade, se apresentam na sua alteridade para os pais, né? De um modo muito nu e cru, né? Quem adota bebês ou tem bebês por vias naturais tem claramente esse encontro com a alteridade dos filhos, né? Mas ele se processa, na maioria das vezes, progressivamente, né? Um bebezinho não fala, né? Todas as palavras provêm dos pais, todo o saber dos pais recobre, né, as experiências com o bebê e cria um certo embelamento necessário a essa alteridade e a confiança no saber que os pais possuem sobre o filho. Né? Eu sei quem é ele. E que depois vai se abrindo, né? Essa criança começa a falar. É muito cedo como isso começa a romper na vida dos pais, né? Eles estão sempre surpresos com o que a criança disse, né? Os pais dizem, olha, você não sabe o que ele falou, né? Você não sabe o que meu filho falou. As primeiras palavras, as primeiras frases são sempre surpresas, né? É sempre um outro que fala, né? Sempre aparece ali um sujeito. E nas adoções de crianças, isso está lá no dia 1. Então, esse eu acho que é o primeiro grande desafio. Não é que essas crianças, sim, são estranhos aos pais, e isso é muito diferente de quando você tem ou adota um bebê. Mas é muito diferente a forma como você vai precisar, esses pais vão precisar construir um velamento para a alteridade dos filhos, né? E poder confiar que ali tem um laço, tem uma continuidade, né? Tem uma transmissão, né? Apesar dessa história ter começado depois do imaginado. Esse é um dos pontos. Outro ponto que é bastante específico das adoções de crianças é que, embora nas experiências da parentalidade de modo geral, os pais vivam um processo de luto quando têm filhos, né, por tudo aquilo que se perde da sua experiência prévia, na adoção de crianças, a criança também vive um luto. Muitas vezes é no momento da adoção que cai a ficha, né? Ou acho que também, como a Tatiana estava falando, não só cai a ficha, mas é o momento em que acontecem as destituições, muitas vezes, né? Às vezes já aconteceu, mas muitas vezes é junto, é a hora que se realiza, que não tem volta a família de origem. E aí começa um luto que combina com o festejo da adoção, com essa uma experiência que é de alegria e de tristeza, que é de uma abertura ao novo, mas de se agarrar ao objeto perdido, né? E que isso é um desafio muito particular desses pais. Um desafio que exige deles uma abertura, né, para as ambivalências dos filhos, isso nesse caso não é particular, né? Abertura às ambivalências dos filhos. Mas em relação ao luto, sim.
né? Uma outra coisa que eu acho que é o ponto nevrálgico aí do meu interesse por produzir isto e trazer outros colegas, né, a se interessarem por esse tema, né, e encontrar aí interlocuções para isso, a importância da gente pensar coletivamente nessas adoções, né, como elas desmontam a ideia. Outro dia eu estava num contexto, né, de discussão também com a Dani Tepperman, que está aqui, falando aí sobre os temas da parentalidade, né? Eu estava me lembrando disso, como você pensar a adoção de crianças, a gente desconstrói a ideia de que mãe só tem uma, né? Que é uma ideia que também me acompanhou por muito tempo. Eu imaginava que essas adoções não seriam possíveis quando uma criança tinha uma ideia de um vínculo forte com uma mãe anterior. Como é que ela poderia se abrir a uma outra? Mãe, mas como que uma vai entrar no lugar da outra? Eu entrar no lugar da outra só se a gente se calcar no mãe só tem uma, né? Mas sabe que exatamente não é o mesmo lugar, né? E muitas crianças têm mostrado que às vezes seguem se encontrando com as mães anteriores, vamos dizer, que não são anteriores, né? Continuam lá, mas oficialmente, né? Assim, são anteriores, foram destituídas, né? Eu acompanhei isso na minha clínica, uma situação bem específica, né, de uma mãe numa cidade pequenininha, e que o filho dela se encontrava com a mãe de origem, que era uma moradora de rua, né, que morava ali na praça e que era conhecida da cidade, né? E ela só soube disso, não soube na adoção, porque eles preservaram essa história. Soube disso que entra numa loja com o menino e alguém fica olhando para esse menino e uma hora fala, ele já teve outra mãe? Né? E ela fala, ele teve. E ele fala, ele é filho da fulana. Né? E aí ela começa a se inquietar com isso e vai conhecer essa mulher e, neste caso, para esta mulher, isto não era um problema. Né? Mas, às vezes, isso exige um processamento maior e a gente também tomar isso como algo obrigatório e mandatório para os pais que adotam crianças, às vezes também é muito duro, né? Uma outra situação clínica muito viva para mim é de uma mãe que se viu convocada a levar a criança a visitar o serviço de acolhimento e ela não estava preparada para isso, mas diziam que tinha que, né? Tinha que. E daí em diante ela fica muito atordoada com a ideia de que o filho queria voltar para lá. Né? Ele ficou muito feliz, ele ficou com saudade, ele queria voltar, né? E apareceu isso, como a gente despotencializa essa construção da parentalidade quando a gente também chega com orientações, né? Tem que fazer isso e aquilo, né? Nosso lugar de analista é outro. Eu queria fazer uma convocatória um convite à leitura do texto, uma convocatória aos analistas para também se engajarem na esfera da adoção e não deixarem a psicanálise de fora disso. Né? E muitas vezes a gente fica lá ocupado com o contexto do acolhimento, claro que a gente tem todos os nossos motivos para isso, né? E os espaços de apoio à adoção foram sendo tomados, né, por saberes que muitas vezes despotencializam os pais e mantêm aquele acolhimento que não queremos às histórias das crianças. Né? Então, essa é uma fala que eu faço provocativa também para isso, além aí da leitura do capítulo. Obrigada a todos e todas. Muito bom, Thaís. Muita coisa para a gente pensar e conversar, né? Vamos lá. Quando esse capítulo que a Thaís fez a abertura, o terceiro capítulo, é um capítulo que fala da adoção em via de mão dupla, né? São adultos que adotam filhos e crianças com a possibilidade de adotar novos pais. A gente vai nessas duas vias aí, explorando possibilidades nos textos que estão presentes nesse terceiro capítulo. Então, vou chamar a Daniele, para a gente encerrar aqui a nossa etapa de falar sobre pílulas dos nossos textos. Diga, Dani. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço em especial a Ana Raquel e a Tatiana pela coragem e empenho. Aí a gente sabe que produzir um livro não é uma coisa muito simples, porque eu acho que o trabalho do contato é tão rico
que ele merece circular pela vida aí, né? Mais gente precisa saber um pouco desse trabalho. Acho que então estou muito muito feliz com esse livro testemunho aqui. Então, na verdade a gente escreveu também sobre adoção de crianças, Thaís, embora eu não tivesse esse vocabulário antes, acabei de aprender com você, né? Eu acho até que em algum momento a gente chamou de adoção tardia e fomos corrigidos, né? Que é um exemplo só do quanto a gente aprende o tempo inteiro no contato, né? Então, por alguma casualidade, o nosso grupo se configurou ali com vários casos de crianças que estavam passando por esse processo de adoção e crianças que já eram mais velhas, né? E então a gente se debruçou justamente sobre essa temática porque nos pareceu que havia um pedido de todos os lados para essas crianças, um pedido em forma de imperativo, de que elas esquecessem a sua vida anterior, né? Então, por isso a gente chamou o capítulo de Apagar o Antes, esse imperativo de esquecimento, de apagamento de tudo que veio antes. E aí a gente um pouco se propõe a pensar no quanto a gente precisa dar espaço, justamente tem um processo de luto acontecendo, mas dar espaço para a história dessa criança, né? E às vezes, ao contrário do que se pensa no senso comum, é melhor esquecer logo, porque, enfim, agora você vai ter uma vida nova, vamos começar do zero. A gente foi percebendo a importância das crianças poderem viver esses vínculos no tempo delas, enfim. E, né, no mundo ideal, talvez a gente pensaria mesmo numa adoção em que não, a adoção não precisasse significar a ruptura, né, com a família de origem. Então, eu trabalhei junto com a Luísa Vaz, a Glenda Begler e a Vivian Confessor, que estão aqui junto hoje. E cada uma delas trouxe uma pequena vinheta, né, que a gente trabalhou. A gente trouxe alguns elementos também do Freud, da Doutor, para pensar, né? Eu lembraria aqui um pouco Luto e Melancolia, quando o Freud fala dessa hipercatexia em relação ao objeto perdido, né? Então, a gente pensou um pouco que essas crianças, normalmente, elas estão diante de uma dupla tarefa, que é quase que ao mesmo tempo, às vezes com pouco espaço de tempo e às vezes praticamente ao mesmo tempo, precisar fazer esse luto em relação não só à perda do contato real com a família, né, mas também a perda em relação à esperança que elas tinham, e às vezes uma esperança totalmente idealizada, mas a esperança de poder um dia voltar, né? E a gente viu, por exemplo, no caso da Isabela, que é o caso conduzido pela Glenda, era uma menina que estava enfrentando dificuldades em adotar a mãe adotiva dela. Tem uma determinada cena em que ela faz aniversário e ela faz o pedido a nova mãe, que ela quer convidar a avó e a mãe para o aniversário. Isso gera um grande impasse, né? Porque uma das coisas que a mãe adotiva tinha escutado do fórum tem que cortar esse vínculo, senão ela nunca vai te aceitar, né? Então, a mãe fica diante desse impasse aí, né? A gente coloca assim, a nova mãe está num dilema. Atende ao pedido da filha ou à recomendação do fórum? Manter contato com a família antiga pode atrapalhar o processo de adoção?
proibir esse contato pode deixar Isabela com tanta raiva dela a ponto de rejeitá-la. Então, é uma mãe que passa a se sentir muito rejeitada pela filha. Acho que um pouco isso que a Thaís traz, de querer visitar o abrigo, né? Todo e qualquer vínculo é entendido como um ataque ao novo vínculo. Depois, o caso trazido pela Vivian, né? Eu pensei em ler esse pequeno diálogo aqui que a Vivian destaca e que aconteceu 2 meses depois. Era uma menina que já estava há bastante tempo em análise, ela já estava 3 anos, e daí ela é adotada. E esse pequeno trecho acontece 2 meses depois que ela está já na casa dos novos pais, junto com uma irmã biológica. E, bom, ela está muito silenciosa, elas estão desenhando e ela está muito silenciosa, e daí a analista diz assim, estava pensando no tanto de coisas que mudaram na sua vida. O que mudou? Ela não responde. E aí a analista vai falando, a Vivian, né? Você mudou de escola. Ela fala assim, você mudou de casa. E aí a Carolina diz, eu também mudei de pais. Você mudou de pais? Sim. E seus outros pais? Tenho que esquecer. Essa era uma família, por exemplo, foi muito legal isso de que a Vivian pôde acompanhá-los, né? Tem toda essa coisa da resistência, muitas vezes se rompe aí o elo com o analista, mas é muito bacana quando os pais se desarmam um pouco e conseguem fazer uso do espaço com aquele analista para pensar as questões ali envolvidas na adoção, né? E nesse caso também houve um rompimento, mas eles deram um tempinho aí que a Vivian conseguiu trabalhar. E uma das questões que eles colocavam era que eles proibiram as meninas de escutar funk. Então, isso que a Thaís diz, né, de que uma criança já fala, eu ampliaria isso para uma criança já tem vínculos enormes construídos, né? Tem amigos, tem amigos no abrigo, tem gostos, tem jeitos, tem identificações, e é muito difícil às vezes poder acomodar isso, né? Até no sentido de indicador de classe que vem junto, e por mais que a gente entenda que tem algo aí do narcisismo dos pais que adotam, que também é necessária uma certa identificação, né, com a criança para poder adotar, de que ela seja, né, como diz o Freud, a gente gosta do que é parecido com a gente. Tem aí também uma violência em relação a essa ruptura com tudo que veio junto com a criança, né, na história dela. Então a gente fala um pouco disso, né, de que acho que também dentro de um juízo de valor que se faz no senso comum de que vai ser melhor para a criança, que isso é melhor para a criança, a gente muitas vezes pode recair numa perpetuação da violência mesmo, né? Porque os vínculos que ela tem, eles não vão terminar por decreto. No final, a Luísa traz um caso lindíssimo, né, de um menino que estava morando num SAICA e a mãe era moradora de rua, usuária de drogas, e a mãe se muda para frente do abrigo. Então, ele vê a mãe todos os dias. E ele se preocupa muito com a mãe, né? Então, ele faz pedidos para o pessoal do SAICA de que levem comida para ela. Se está frio, ele se preocupa se ela tem cobertor. E ela sempre dá um jeito também de aparecer para ele, né? Mesmo que numa janela. E o que acontece é que, como ele provavelmente era um candidato à adoção, aquele SAICA resolve que precisava cortar esse vínculo e muda ele
de Saika, só que isso é feito de um jeito muito violento, né? Ele é mudado de Saika sem direito a nenhum tipo de despedida. E eu vou dar o spoiler, porque eu acho que mesmo assim vocês vão querer ler o capítulo. A mãe falece, tem um AVC, dias depois dessa mudança de Saika. Então, um pouco nesse sentido a gente escreveu, né, de abertura, né, um pouco na contramão do senso comum de que, então, vamos esquecer, vamos abrir o espaço para essas crianças poderem falar daquilo que é a história delas. Então, um pouco isso. É isso. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada a todas e a todo mundo que está aqui. A gente vai abrir um espaço agora para a nossa conversa. A ideia é que quem quiser se inscrever pode fazer isso pelo chat. Tem algumas manifestações aqui começando, mas quem quiser falar, trazer questões, pode se inscrever pelo chat, vai manifestando aí o desejo de falar e a gente vai organizando essa conversa. Enquanto o pessoal vai, enfim, vai aí produzindo as perguntas, vão aparecendo aqui as questões, eu queria falar para vocês que ao final aqui do nosso encontro teremos uma surpresa, então aguardem aí por ela. Enfim, e vamos lá. Quem quiser pode começar. Temos vários autores aqui também, se alguém quiser complementar, trazer, o espaço está aberto, fiquem à vontade mesmo. Elo, vamos lá. Heloísa, por favor. Eu gostaria mais uma curiosidade, né, do Bruno. Fiquei com vontade de ouvir um pouco. A Bel me deixou com uma vontade de escutar como é que foi a experiência para ele, né? Foi durante muito tempo. Pode falar, Bruno? Eu posso, aí eu aproveito, que eu ia me inscrever também. Eu ia, antes de tudo, agradecer muito e parabenizar a Ana Raquel e a Tatiana, porque, assim, organizar um livro desses, frente a um projeto desses, eu acho que foi algo de muita coragem, persistência. Eu fico pensando, assim, que seria comum ter a ideia, né? Realmente, nosso projeto é muito legal, temos que escrever. Mas eu fico pensando na dificuldade de concretizar mesmo as N questões que a gente esbarra, né? Enfim, mas foi. Traduzimos no papel uma experiência muito complexa, né? E rica, e enfim, enfrentamos 1000 questões. Eu fico pensando até essa semana, fiquei pensando até a gente enfrenta sempre a questão do sigilo, né? Que a gente tem que ser super cuidadoso em relação a isso, especialmente nesses casos, e poderia ter sido algo que teria travado a gente foi em frente, foi cuidadoso, né? Digo isso porque essa semana a mãe da família que eu atendi solicitou amizade no Facebook, essas coisas, sabe, essas coincidências malucas, enfim. Mas queria agradecer também a Bel, porque ela foi muito generosa e humilde, porque, na verdade, eu acho que, assim, o papel dela como supervisora foi muito decisivo na construção desse caso, não só como aporte técnico, mas no sentido de uma postura de encarar, de não recuar frente ao que era a complexidade do caso. Ela dava
naturalmente, assim. Eu acho que a gente estava sempre na beira do risco, né? Eu acho que isso é um pouco questão desse caso e de vários casos que estão no livro, né? A gente está sempre no limite. E aí, inclusive, era isso que eu queria comentar, assim, do que eu fiquei pensando é isso. Talvez uma coisa que atravessa vários textos, assim, é uma disposição para a elasticidade do enquadre, né? A coisa assim, não só você atende o paciente, eventualmente você atende família, figuras substitutas de cuidado importantes, mas também assim da rede mesmo, né? No sentido de que você inclui na análise, na terapia, escola, assistência social, equipe técnica do fórum, juízes, né? Então, acho que isso, para mim, queria ouvir outras pessoas também comentarem sobre isso, que eu acho uma coisa, talvez uma das maiores marcas, né, do nosso trabalho, assim, né? Como trabalhar nessa beiradinha. E, enfim, acho que do caso, eu acho que muito do que foi alimentando foi essa experiência de que o caso foi mudando, né? Foi se apresentando e a gente teve que se reinventando. Eu acho que isso foi um combustível e eu fico pensando muito na questão que tem que mencionar, que eu acho que era o suporte do suporte, que é a instituição por trás da supervisão, que em algum momento eu e a Bel a gente precisou acionar Ana Raquel para constituir um benefício que eles precisariam para poder chegar até o consultório no momento em que eles tiveram uma crise financeira, enfim. E mais do que assim o benefício em si, né? De novo, essa coisa da postura, né? Que dá um colchão, assim, um cobertor para quem está na linha de frente, de entender, bom, que aquilo era possível, fazia parte, vamos criar soluções, que eu acho que minha sensação passa muito por aí, assim, para você entrar no risco, você tem que ter alguém meio que te dando uma sustentação atrás, assim, né? E eu acho que o programa dá essa sustentação como em poucos lugares a gente vê. No primeiro momento, muito legal, nisso. Bruno. Eu queria agora um pouco comentar o que você falou, articulando com outros comentários, né, de agradecimento a essa iniciativa. Na verdade, é um agradecimento a esse grupo, né? Eu e a Tatiana, a gente fez uma partezinha aí do trabalho de fazer a coisa acontecer, mas sem vocês não existiria. Então, de fato, é um trabalho em conjunto e eu acho que essa é uma marca desse programa do contato mesmo. A gente tem um grupo muito forte de pessoas muito engajadas e sérias que estão não só produzindo esse livro agora, mas especialmente um trabalho muito cuidadoso, artesanal, de costura, de sustentação, e ao longo de muitos anos, né? Então, agradecer a todos nós, assim, da gente poder compartilhar agora essas reflexões com outras pessoas. Vou pensar aqui, tem duas perguntas, a Marilda faz uma pergunta aqui, a Carla se inscreveu para falar. Ela trouxe uma questão, ela pergunta aqui, né, sobre políticas públicas, no que se omite, o que esperam delas? Já que se fala em rede, podiam envolver outros órgãos do judiciário, como, por exemplo, mediação? Eu não sei, Marilda, se você queria que alguém em específico falasse sobre, enfim. Se alguém... Eu acho que quem mencionou mais a política pública foi a Tatiana, né? Sim. Então, eu gostaria que ela respondesse. Bom, vou então juntar um pouquinho o que o Bruno falou com o que a Marilda está perguntando, né?
porque eu acho que o Bruno toca num ponto que é muito importante e precioso do nosso trabalho, né? A Ana Raquel coloca a fita de Moebius, né? Então, como é que a gente sustenta esse lugar que é de dentro e é de fora e precisa ser esse para ser efetivo, né? Então, muitas vezes eu acho que a discussão, tanto em cada espaço de supervisão, quanto no programa como um todo, né? E acho que no programa com o Instituto, né? Como é que a gente mantém a especificidade do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, não nos furtamos dos desafios que são postos na especificidade desse tipo de atendimento, né? Então, quando você diz, né, Bruno, de uma abertura do analista a criar situações e poder lidar com situações criadas de um jeito muito diferente de um setting clássico, né, em que muitas vezes tem um trabalho que é com as equipes, né? Então, as equipes também convocam aí, né? E a gente tem experiência do quanto, e acho que vocês também, né? O quanto poder ser convocado por uma equipe técnica de um SAICA diz de uma transferência que está operando, né? Então, eu acho que é a partir da transferência que a gente trabalha, e acho que essa é a especificidade, né? E aí, nesse sentido, pensando nas políticas públicas, né, essa ideia do que a gente poderia dizer a partir desse trabalho, que é com a singularidade, né, a partir desse trabalho ali, com o sofrimento, né, com o pathos de cada uma dessas crianças, adolescentes e famílias, o que a gente poderia ter a discutir no sentido de pensar aí, né? Pensar as políticas para a infância, para a adolescência. Eu acho que um papel que o Instituto Fazendo História tem fundamental há muito tempo nesse sentido, né? Mas que o meu desejo era numa convocação à psicanálise, aos psicanalistas, às psicanalistas, né? Que a gente possa pensar a nossa responsabilidade social, né? Em termos de poder dar voz, né? Nas discussões de políticas públicas, a essas crianças, adolescentes e famílias que a gente atende, que a gente testemunha os efeitos de um silenciamento histórico no nosso país, né? E acho que nesse sentido a gente tem algo a contribuir, né? E acho que desde desse referencial, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que tem quanto mais aí, né? Mais atores desse trabalho puderem estarem colocando aí, né? Suas experiências de trabalho, então a mediação, o judiciário, a assistência social, a psicanálise, acho que a gente pode sonhar com uma ideia de público que seja de todos nós, né? Que eu acho que esse é o desejo, esse é o sonho, né? E nesse sentido eu convido, né? As psicanalistas, aos psicanalistas, assim como a Thaís convida a pensar a adoção de crianças, eu convido a todos que estão aqui a pensarem como que a gente pode se engajar a partir do nosso trabalho com as políticas públicas. Obrigada, Tati. A gente tem 2 inscrições aqui, da Carla e da Luciana Cair. A gente vai encerrar as inscrições para ver se a gente consegue fazer essas 2 falas. Encerramos. Carla? Não sei, acho que não é bem uma pergunta, é um comentário. Primeiro, assim, parabenizar tanto os autores quanto o Instituto, né, e esse projeto Contato. Vou falar do lugar de técnica do judiciário, e que eu acho que muitas vezes as condições de trabalho, fiquei pensando, né, a partir das falas, promovem uma cronificação e muitas vezes uma escuta surda.
e acho que foi a Luciana que falou do impacto que as vulnerabilidades provocam nos terapeutas, né, nos analistas das crianças, e fiquei pensando no impacto que provoca nos técnicos, né? O volume e a demanda e a falta de espaço para poder pensar sobre cada demanda dessa que chega, né? Então, eu acho que tanto a parceria, não só a parceria, mas como que as varas têm com o Instituto Fazendo História, mas a produção, por exemplo, de eventos como esse, a escrita do livro, né? Eu acho que isso ajuda a arejar e a encontrar espaços para poder pensar, né, sobre o trabalho. Então, acho que, enfim, é mais um agradecimento e parabenizar vocês todos. Carla, a gente que agradece a sua presença aqui hoje. É muito especial ter pessoas da rede de tantos atores importantíssimos, porque é assim mesmo, né? A gente, sozinho ninguém vai dar conta, né? Não tem analista, psicanalista, não tem terapeuta, não tem técnico do judiciário, não tem técnico do serviço de acolhimento que sozinho possa dar conta das complexidades tantas, né? Então, é assim mesmo. Eu agradeço muito a sua presença e a sua fala, Carla. Não sei se a Luciana quer falar algo. Posso fazer um comentário brevíssimo em relação ao que foi dito, né? Concordando com a Carla, eu diria assim que né, a nossa escuta clínica, é no caso a caso que a gente tece a rede e que a gente mobiliza as políticas públicas, né? Porque o risco de ficar paralisado frente à complexidade, de empurrar a bola, é sempre a culpa do outro que não faz. Acho que na hora que se persegue era isso, né? O Henrique lá no juiz, no aniversário, que ganha o presente, o juiz que manda a mãe na terapia, a assistência social que foi mobilizada. Então, acho que o nosso compromisso é feito. Gosto dessa provocação, porque é nesses encontros que a gente faz mover, né? Que a gente se compromete a não cronificar. Eu nem teria muito não o que acrescentar, sei que a gente tem a hora, mas eu fiquei pensando em juntar várias coisas, né? O Bruno falando da elasticidade do enquadre, a Tati falando do setting clássico, né? Pensar como todo trabalho é em rede, todo trabalho produz essa reverberação em círculos mais amplos. Então, está a Carla aqui dizendo, né, que o que é pensado no impacto sobre o analista tem todo o efeito, né, no impacto sobre os técnicos, né? Então, a gente, como é que diz a Thaís, né, que conversou com a Dani, como é que é? Só existe uma mãe, né? A gente também não existe só um setting, está tudo sempre em articulação de muitos lugares e muitas posições, né? Então, é importante saber que desse trabalho se reverbera, né, e encontra parceria com tantos outros. A gente mais quer isso, é que esse livro ganhe o mundo e possa provocar, né? Provocar furos onde se cristalizou algo. Obrigada mesmo, Carla e Luciana. E Bel. E todo mundo que está aqui. Luciana, diga. Eu fiquei com... Primeiro, boa noite, parabéns por esse livro tão bonito, tão tecido assim, com tanta delicadeza, uma oportunidade muito bacana de participar dele com todas vocês. Eu quis compartilhar um pouquinho, fiquei com vontade de compartilhar um pouquinho do capítulo que eu escrevi, que está no terceiro, do artigo que eu escrevi, que está no terceiro capítulo, que vai falar então de lutos, despedidas e novos encontros, destacando a questão de uma escuta psicanalítica. Então, eu trago um atendimento que justamente fala desse momento, né, desses sentimentos tão paradoxais de tristeza pelo afastamento, de perdas de tudo que afinal se tinha, né? Dessa ideia de que para seguir no novo tem que deixar para trás o antigo, e como o trabalho de luto, né, é tão importante para a construção desse novo, para a construção dessa nova família, né?
Então, é um texto, sim, sobre adoção de crianças, mas do ponto de vista dessa criança, mas também trazendo a experiência de um trabalho em rede, também a experiência de um trabalho com os irmãos. Então, aconteceu um espaço para que esses irmãos pudessem sentir juntos essa tristeza dessa perda, essa esperança, essa expectativa desse novo. Então, foi um trabalho muito, muito bacana, né? E eu gostei muito da oportunidade de poder compartilhar com vocês. Então, tá aí, né? É a pílula. Super obrigada, Lu. E acho que é assim que a gente foi tecendo esse livro. Eu queria que todo mundo pudesse falar hoje, porque, enfim, é mais um momento de celebração. Estou aqui pensando um monte de mensagem cheia de carinho que está vindo aqui, de diferentes das pessoas que estão aqui hoje, e estou emocionada aqui com tanta expressão bacana e gostosa, assim, que a gente está podendo fechar aí nosso encontro com tudo isso. Deixa eu ver essa última mensagem aqui da Esther. Só falar aqui para vocês. Acho muito importante que, quando os terapeutas clínicos e supervisores se aproximam tão de perto da realidade psíquica dos atores envolvidos no acolhimento, acolhidos famílias, técnicos e instituições, a comunidade desconstrói preconceitos e visão simplista através da escuta atenta e especializada. Isso mesmo, Esther, super obrigada pelo seu comentário. É isso aí que a gente trabalha todo dia para conseguir. Bom, vamos chegando ao final desse nosso evento, desse nosso encontro. Queria pedir, Tati, fale um número de 1 a 35. 27. 27, vamos lá, 27. 5, 6, 7, 8, 9. Estou sorteando aqui, tá? Antonieta Donato. Está aqui, Antonieta Donato? Cadê a Antonieta? Ela não está, não vi por aqui. A Antonieta é uma amiga. Ela está com a câmera fechada, talvez, enfim. Não, acho que não está. Ah, tá sim, está. Não com a câmera fechada. Não sei se ela consegue falar, às vezes o microfone também não está podendo. Tá. Antonieta, vamos lá. Bom, neste caso, Tati, diga outro número de 1 a 34, por favor. 32. Vamos lá, chegando. Carla, caiu você, Carla. Carla, é você. Oi, Carla. Carla, você acaba de ganhar um livro que hoje estamos lançando. É para você. Depois você escreva aqui para a gente, acho que no próprio chat dá para escrever, ou como a gente faz, Elô? Preciso de um lugar para a gente mandar para você. Manda para o nosso e-mail. Você consegue mandar, Carla, teus dados para a gente poder te mandar o livro? Consigo. Tudo bem? A gente vai colocar o nosso e-mail aqui, tá bom? Tá bom, Tati. Obrigada. Muito bem. Pessoal, eu queria muito dar um abraço pessoalmente. Quem sabe a gente consegue no ano que vem. Mas queria agradecer de coração a presença de todos vocês.
Talvez a gente pudesse terminar, esse encontro está sendo gravado, a gente podia terminar com um tchau coletivo, abrindo o microfone, fazendo um auê aqui juntos, para trazer esse calor um pouquinho mais pertinho. Gente, super, super obrigada, um beijo. Beijo. Tchau, parabéns. Parabéns. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Tchau. Muito bom.